Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental e hoje com a presença do engenheiro químico Rafael Mauri, da empresa Intercement. E para começar essa conversa, eu já gostaria de fazer uma pergunta direta ao ponto. Engenheiro Rafael, como podemos utilizar resíduos como combustível alternativo na indústria cimenteira? Boa tarde Bruno, boa tarde a todos. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder contribuir com o canal e dando mais esclarecimentos acerca da atividade de coprocessamento. O coprocessamento é uma atividade que ocorre dentro da indústria do cimento, dentro das fábricas de cimento, e a prerrogativa para o resíduo ser elegível ao coprocessamento é que ele tenha um potencial de substituição de combustíveis ou de matéria-prima. Ou seja, a gente não pode colocar o coprocessamento num patamar igual ao da incineração, né, que destrói o resíduo por si só, não. Tem que existir uma razão técnica para aquele resíduo ser utilizado dentro do forno de cimento, ou seja ele substituindo combustível, né, fornecendo calor para o processo, seja ele um material que substitua uma matéria-prima não renovável. Então, o critério é ele ter alguma utilidade e não simplesmente ser destruído, né, dentro do forno de cimento. Rafael, a gente foi direto ao ponto, mas e você falou em coprocessamento. Você pode nos explicar o que é coprocessamento? Claro, é importante a gente contextualizar acho que para falar de coprocessamento, a gente tem que falar um pouco do processo de fabricação do cimento, né? Todo mundo, quando fala em cimento, vem à mente o saco de cimento que é vendido, né? Ou o caminhão betoneira, né? Que é muito característico, né? Mas o processo, ele ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito complexo. Então, o processo do cimento, né, ele nasce numa mina de calcário, e essa mina de calcário, ela há uma detonação, e esse material, né, o calcário, ele passa por um processo de moagem, até se tornar um material em pó. Esse material em pó é o calcário, é o carbonato de cálcio, que vai passar por um processo, primeiramente, de mistura com alguns outros componentes, como ferro, como alumínio, como sílica, até virar uma farinha, né, uma farinha moída. E essa farinha vai entrar dentro de um processo térmico, né, de um forno, para se descarbonatar, né, então transformando o carbonato de cálcio em óxido de cálcio. O óxido de cálcio é o chamado clinker, que é a base, né, do cimento. O clinker, numa segunda etapa, é moído com outros materiais, como o próprio calcário, como argilas, cinzas, entre outros, e aí é produzido o cimento que a gente conhece. Então, dentro deste processo de fabricação do cimento, a etapa da clinkerização é aquela onde a gente leva esse calcário a temperaturas extremas, até 1.500 graus, é nesse processo que ocorre a atividade de coprocessamento, ou seja, o coprocessamento é uma área dentro da cimenteira que atua na inserção, né, de materiais não renováveis, né, biomassas, resíduos, principalmente, e fontes alternativas para fornecer o calor necessário para esse processo ocorrer. Então, a gente trabalha, como disse na primeira questão, em duas grandes frentes, na substituição de matéria-prima, aqueles minérios, né, como eu falei, substituição ao ferro, à sílica, ao alumínio, entre outros elementos, e no fornecimento de materiais que substituam o combustível principal, o combustível fóssil, na manutenção, né, da temperatura que descarbonata o carbonato de cálcio, transformando em óxido de cálcio. Então, o coprocessamento, resumidamente, é uma atividade que entra dentro do processo de fabricação de cimento, na alimentação de matérias-primas e combustíveis alternativos. Rafael, e foi clara a explicação, mas a gente fica imaginando, né, para quem está escutando, que é a substituição do tipo de combustível, né, você está chamando de renovável, mas
eu acredito que não são todos os resíduos que podemos usar. Você pode me explicar um pouquinho melhor, né? Que tipo de resíduo a gente pode utilizar no coprocessamento? Claro, o coprocessamento ele é um tema novo, né? O processo, quando a gente olha a fabricação de cimento, é um processo muito antigo, né? Detém de muitos anos, mas o coprocessamento como atividade complementar dentro dessa indústria, ela é relativamente recente, né? Então, quando a gente olha o histórico, no mundo, foi iniciado nos anos 80, né? A partir da crise do petróleo que ocorreu ali, afetando somente a Europa, né? E na busca de alternativas à falta do petróleo, e no Brasil, ela é mais para frente ainda, anos 90, anos 2000. Então, né, quando a gente fala numa atividade que tem cerca de, no mundo, 40, 50 anos, né, e no Brasil aí, pouco mais de 30 anos, é tudo ainda muito recente. De qualquer forma, existem legislações, né, federais, já estamos numa segunda versão de uma CONAMA, né, existiu uma primeira CONAMA de 98, né, e agora, recentemente, a 499 a substituiu, né? Então, é uma legislação robusta que determina, né, e especifica quais resíduos que podem, e principalmente quais não podem ser utilizados para coprocessamento. Eu disse na primeira questão que existe aquela situação do combustível ser passível, né, de substituir uma matéria-prima ou um combustível, né? Então ele tem que ter uma razão para ser utilizado nos fornos de cimento. Mas o tema é até um pouco mais amplo, porque quando a gente olha na ótica ambiental ou na ótica da gestão do resíduo, né, todo mundo que trabalha nessa área sabe da pirâmide de hierarquia, né? Então, o resíduo ele tem que ser reutilizado, reciclado primeiramente. Não existe o processamento não está tomando, né, nenhum tipo de resíduo que poderia ser reciclado eventualmente. Não, ele é uma reutilização, um reaproveitamento energético. Então, dentro da hierarquia de resíduos, ele está abaixo da reciclagem e abaixo da reutilização e acima da disposição, que seriam os aterros e os incineradores. E aí, especificamente, dentro da legislação, né, que rege o coprocessamento, né, existe uma legislação federal, existem legislações estaduais para aqueles estados onde a atividade é presente, né, e é significativa, vamos dizer assim. E o que acontece? Ali está bem claro os resíduos que não podem, né? Então, os agrotóxicos, os radioativos, os de serviços de saúde, aqueles resíduos biológicos, né, hospitalares. Os serviços de saúde não são todos que não podem, mas é categorizado. Mas existe uma clara, então, primeiro, uma clara separação do que pode e o que não pode, quais resíduos que não podem, né, por lei, e uma hierarquia em respeito às tecnologias principais, ou aquelas que são que devem ser prioritárias. Então, antes de pensar em dar uma destinação final, eu devo tentar reciclar, reutilizar. Então, o processamento respeita, né, essa hierarquia e não compete com esse mercado. Ô, Rafael, e agora, diante da sua explanação, me faz pensar o seguinte: olha, uma empresa cimenteira, uma indústria cimenteira, identificou o resíduo, mas o pessoal está perguntando: olha, será que é só chegar e utilizar? Deve ter uma preparação, né? Deve ter dosagens corretas, né? Você pode explicar um pouco sobre isso? Com certeza. Dentro da indústria cimenteira, a gente até brinca, né? O pessoal imagina que o caminhão de lixo passa carregando, né? E o fim da viagem é encostar numa fábrica de cimento e simplesmente o caminhão virar ali, né? Mas não e é muito longe disso, né? Ainda mais hoje, né? O parque industrial brasileiro de cimento é muito desenvolvido, né? O cimento brasileiro em desempenho ambiental, nessa questão, ele é um dos melhores, né, em termos de emissões, né, em termos os mais sustentáveis, vamos dizer assim, né, no mundo. E quanto maior a taxa de substituição de combustíveis, mais essa questão da qualidade do resíduo fica ainda mais latente.
Então, nós vamos dar exemplos aqui, eu posso citar alguns, mas todo resíduo necessariamente precisa ser preparado. O que a gente denomina internamente existe o resíduo que é gerado pela indústria, pelas pessoas, de forma geral, as biomassas, né, que são geradas através de processos ligados ao agronegócio, à agroindústria. E esse resíduo, até chegar na fábrica de cimento para ser efetivamente alimentado no forno, passa por uma preparação, na verdade, uma transformação praticamente de um resíduo em um combustível derivado de resíduo. Então, assim, a gente pode elencar, no primeiro momento, que a fábrica de cimento, para poder coprocessar, além de alguns aspectos legais, obviamente, de licenciamentos e etc., existe um investimento, uma preparação a ser feita para alimentar resíduos. Então, pontos de alimentação, os pontos ideais onde o resíduo vai ser injetado e vai ter uma melhor performance, né, em termos químicos. A questão, as correias que levam o material, as balanças que vão dosar nas quantidades adequadas. Então, existe um grande trabalho da porta para dentro e, obviamente, existe um trabalho muito grande da porta para fora, que é você transformar um resíduo bruto em um combustível derivado de resíduos. São poucos mesmo, os resíduos que possam ser enviados de forma direta do ponto de geração para o forno de cimento. A grande maioria é necessário trituração, preparação, mistura, secagem, uma série de etapas e atividades que permitam à cimenteira a usar aquilo como combustível de forma constante, em grandes quantidades, sem oscilações de qualidade. Então, realmente, essa percepção que existe, que é só levar o resíduo lá na porta da cimenteira, ela é totalmente errada. Pelo contrário, não existe, né, um resíduo bruto enviado dessa maneira. Ok. Rafael, eu imagino que vocês tenham que lidar com mitos, né? Que a utilização de resíduos como combustível impacta na qualidade do cimento, né? Mas eu quero escutar um especialista dizer sobre isso. Você pode nos ajudar? Com certeza. Acho que é muito importante, né, esse tipo de questão, porque realmente, né, é um mito total. E é um mito não só pela questão das quantidades que a gente está falando, né, de utilização, como são feitos, né, testes diários, né, em relação ao aspecto principal do cimento, né, o tempo de pega, a resistência, esses elementos que são aqueles essenciais para quem compra o cimento. A atividade de coprocessamento, olhando pela ótica da destinação de resíduos, ela é uma destinação, entre aspas, perfeita, né? Perfeita por quê? Porque não há um subproduto. Então, toda a parte orgânica, ou a parte que tem potencial de gerar calor, no momento que ela entra no processo do forno de cimento e gera esse calor, ela é eliminada, né, em poucos segundos. O restante, que seriam as cinzas, né, que já é um percentual pequeno, elas acabam sendo incorporadas nesse clinker, né, no clinker, né, que é o produto final, mas numa proporção muito baixa, né, e essa relação a quantidade de cinzas que tem dentro do processo versus a quantidade de matéria-prima que é alimentada dentro do forno de cimento, seja ele um forno grande ou pequeno, né, uma capacidade maior ou menor, é uma quantidade ínfima. Então, olhando o balanço de massa do resíduo, né, a parte que de fornecer o calor, ele gera, né, a substituição térmica, né, que é o objetivo principal, as cinzas são incorporadas sem nenhum tipo de impacto na qualidade do produto final, né? Não existe nem sequer diferenças em termos de indicadores de qualidade do cimento para uma fábrica que coprocessa mais e menos, né? A relação
ela não existe, basicamente, e estamos falando num material de qualidade sempre a mesma, né? O cimento e o teor de coprocessamento das fábricas não afeta em nada a qualidade final do produto. Com certeza vai surgir dúvidas, e uma delas é o seguinte: quais os benefícios ambientais do coprocessamento? Quando a gente olha na ótica do benefício ambiental, eu estou tirando um resíduo normalmente, né, perigoso em boa parte dos casos, dos aterros, né, dos lixões. Eu estou promovendo a circularidade, né, dentro da própria indústria que gera aquele resíduo, a disposição em aterros, mesmo aqueles aterros controlados, com, né, toda a situação ambiental adequada, apesar de ser um aterro, tem tudo ali dentro de um contexto de legalidade. Nunca será melhor enterrar o resíduo do que fazer o aproveitamento energético dele, né? Então, ele tem uma finalidade, o resíduo ali dentro do aspecto do coprocessamento, que não tem, né? Tanto no aterro como na incineração, são materiais que não têm nenhum tipo de utilidade, é uma disposição final, né? E isso é o principal ganho ambiental. Além de você dar um destino adequado a um resíduo, a você dar uma finalidade adequada para um pneu que não tem mais utilidade, para óleos, tintas, borras, N tipos de resíduos que não teriam mais utilidade. Você dá essa utilidade dentro dele como combustível e você tira ele, né, ou você evita ele ser enviado para uma destinação que não tem nenhum tipo de benefício. Não só o aterro, como a incineração. Obviamente, você pode estar falando, não, mas você colocando um resíduo no aterro, ele vai acabar sendo, né, na sua decomposição, vai acabar gerando um possível metano para virar combustível. Você até pode citar isso para mim, né? E é um fato. Mas a realidade não é bem essa, né? Não hoje ainda no Brasil. Então, o benefício ambiental, ao meu ver, principal para a sociedade é você tirar esse material de um aterro e dentro de uma ótica ambiental de você não utilizar um combustível fóssil ou uma matéria-prima não renovável, como um minério de ferro, como uma areia silicosa, uma areia de rio, né, uma bauxita, tem um ganho ambiental duplo, né? Então, nesse caso, a gente fala realmente num ganha-ganha. Ganha a sociedade, com o resíduo fora do aterro e numa disposição final adequada, sem impactos futuros, o resíduo morre ali, né? Morre ali dentro da entrada do forno. E dentro da indústria cimenteira, você evitar o uso de um combustível fóssil, de uma matéria-prima não renovável, obviamente, é um ganho ambiental para todos, né? Não só para a indústria cimenteira. E você falou sobre coprocessamento, né? Sobre o tipo de resíduo que tem que se utilizar, mas a gente se pergunta, né? Que não deve ser fácil a logística, né? A preparação do recebimento desse material. Como que isso funciona na indústria cimenteira? Realmente, eu acho que a questão logística ela é desafiadora para todos os setores, né? Sempre que a gente fala em qualquer tipo de discussão, sempre a logística vai ser uma situação complexa. No caso do resíduo, posso dizer que mais ainda, né? Nós da área do resíduo sempre temos aquela máxima que o resíduo não espera, né? O resíduo não espera, não dá para esperar. Então a gente tem sempre esse desafio. Primeiro, né, que uma fábrica de cimento, de maneira geral, é uma fábrica que não para. Então é uma fábrica que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem sim as suas paradas de manutenção, né? Mas estamos falando em 10, 11 meses do ano de maneira contínua, sem interrupção, sem feriados, nem fim de semana. Então já tem um desafio por si só, uma operação que não para e não tem distinção de horário, né? A produção e o consumo de materiais é o mesmo, seja ele de manhã, de tarde, à noite ou na madrugada. E
o mundo do cimento é um número de grandes números. Então, são toneladas por hora de calcário, toneladas por hora de matéria-prima, vazões sempre muito grandes. Então, obviamente, que a quantidade de resíduo é proporcional em relação a essa grande capacidade, e um dos grandes drives, né, do cimento acaba sendo o quê? A linearidade, a constância, né? Então você tem que evitar ao máximo falta de material, você não pode tirar e pôr, tentar manter sempre um equilíbrio. Então, como a gente trabalha? Primeiro que alguns resíduos podem ficar em locais descobertos, um pneu picado, por exemplo, desde que estejam em situações, em pisos impermeáveis, né? Tem toda uma situação de armazenamento de resíduos, seguidos por NBRs, né, que ditam a regra sobre essa questão do que pode ser armazenado e de que forma, em que condição, né, e órgãos ambientais que licenciam essa questão do armazenamento, mas basicamente as fábricas possuem estoques de segurança, todos eles normalmente em galpões impermeabilizados, né, em complexos que permitam o armazenamento contínuo e seguro, principalmente. E o fluxo de preparação de combustíveis, de transporte de combustíveis para a fábrica de cimento, ele é constante, não para, né? Então, enquanto eu estou coprocessando um pneu, eu estou recebendo um pneu que vai ser coprocessado no dia seguinte, e a empresa parceira está triturando um pneu que vai ser entregue daqui 3 dias, e está coletando um pneu que vai ser triturado daqui 5 dias. Então, assim, o fluxo não para. Então, é bem desafiador quando a gente fala na questão logística, mas ele é uma questão rotativa, né? Então, é sempre girando, né? Eu não consigo fazer grandes estoques, né? Rafael, eu queria aproveitar essa aula que a gente está tendo e fazer um exercício aqui com você. E qual é o exercício? O exercício é pensar, se uma indústria cimenteira não tem, né, um sistema de coprocessamento ali para a utilização de resíduos como combustível alternativo, qual que seria a dificuldade da implementação de um sistema como esse? Hoje, né, olhando para o parque industrial cimenteiro do Brasil, a grande maioria hoje faz utilização de resíduos dentro do seu processo. Existe um fator ambiental, sem dúvida, né, uma questão ambiental da utilização, e até dentro da performance, né, do processo através com o resíduo, e obviamente uma questão de custo atrelada, né, a produzir o cimento com uma taxa maior de substituição de combustíveis fósseis vai lhe trazer um produto final mais barato, né? Sem dúvida, isso é um fator diferencial dentro do mercado, que é um mercado de commodity altamente competitivo, onde a questão de o custo do cimento é difícil ele variar muito, porque é uma commodity, né? E ao mesmo tempo, aonde existem os maiores esforços, o maior esforço no custo de produção. Então, coprocessar mais faz parte dessa ótica ambiental e social, sem dúvida, porque para os stakeholders, para aqueles que estão próximos, é uma atividade que faz a diferença, né? Que é muito impactante. Quando você olha, por exemplo, o consumo de pneus, o que seria da sociedade se todo esse pneu não tivesse ido para o coprocessamento, estaremos, né, com uma quantidade de pneus absurda dentro do processo. Mas, assim, quando a gente fala em novos processos, uma cimenteira que, entre aspas, nasce hoje, um forno novo, já nasce preparado para altas taxas de substituição. Porque a tecnologia disponível hoje, né, para essa atividade já contempla, né? A gente fala
na tecnologia hoje do coprocessamento é muito avançada, plantas espalhadas pelo mundo aí com taxas de 100%, ou seja, plantas que não usam nenhum tipo de combustível a não ser resíduos, biomassas, fontes alternativas. Quando a gente fala numa empresa que quer coprocessar, então assim, ela tem um desafio de entender as suas limitações, né? Como forno de cimento, aonde eu posso, aonde eu não posso, quais são os pontos de injeção onde eu vou ter um melhor desempenho, um menor impacto na minha produção. Então, é um exercício que com certeza é feito, porque a necessidade de coprocessar, ela é latente, não é luxo, não é, quase que não é diferencial hoje você coprocessar. O quanto você vai coprocessar, sim, acaba sendo um diferencial, como eu disse, um diferencial ambiental, um diferencial social, um diferencial operacional e um diferencial de custo, sem dúvida. Engenheiro, depois de toda essa explicação, eu tenho certeza que a indústria cimenteira ela se alinha aos princípios de economia circular, né? Mas você pode me explicar um pouquinho, né? A gente entendeu, gostaria de entender a cadeia ali de valores, né? Ou seja, as empresas procuram para fazer essa destinação para vocês fazem um contrato, como que os resíduos chegam a vocês? Como eu disse, nós, no primeiro momento, a gente vai avaliar o resíduo bruto, dificilmente vai ter condições de ser utilizado, né? Pela questão da quantidade, da condição que ele está, a granulometria, a umidade, a uniformidade, né? Então, são fatores que me limitam no consumo de materiais brutos. Então, assim, o resíduo, eu vou pegar um exemplo que é bastante conhecido por todos, né, que é o uso do pneu. Por exemplo, o pneu é um resíduo que a sua grande maioria do pneu inservível hoje vai para o coprocessamento, né? Uma taxa de um percentual hoje existente do pneu inservível, um grande percentual acaba indo para a indústria cimenteira. O pneu inteiro, como é gerado, dificilmente ele vai conseguir, por uma série de restrições técnicas, químicas, ambientais. Então, é necessário uma preparação em cima do resíduo. A preparação é o quê? É a coleta, é a trituração, é a remoção desse arame que tem dentro do pneu, esse arame não me interessa, é o corte, né, a trituração dele em diferentes tamanhos. Quanto menor, teoricamente, o tamanho desse pneu, desse pedaço de pneu que é triturado, mais fácil vai ser a queima, né, a questão da superfície de contato. E em relação à quantidade de pneu, né, a uniformidade desse processo. Então, entre nós todos que temos contato com o pneu de um momento, no momento que você já teve seu pneu inservível, seu pneu velho que já não tinha mais como ser reaproveitado. Esse pneu aqui vai para o lixo. Então, desse pneu que, entre aspas, vai para o lixo, até ele chegar uma trituração de 30, 40, 70 milímetros num bando de cimento, passa por uma linha, né, por um processo extenso, né, onde são envolvidas diferentes empresas, personagens e atores, né, nessa cadeia, uma que vai coletar, outra que vai triturar, outra que vai pegar o arame residual e vai levar para uma outra indústria que usa esse metal, que não me interessa, mas me interessa uma outra empresa que vai fazer uso desse ferro, né, que não é mais utilizado, e eu vou receber o pneu triturado. Então, a grande cadeia, né, que envolve o coprocessamento passa por uma cadeia de transformação. Transformação do quê? De resíduos brutos em combustíveis derivados de resíduo, seja ele o pneu, seja eles a biomassa, né, que tem que passar por um processo de trituração, às vezes de secagem, né, em relação à umidade que ela possui, e
diferentes outros resíduos que acabam sendo misturados e triturados e formados como uma massa única, com um padrão de qualidade, e eu vou coprocessar um combustível derivado do resíduo, né? E não vou coprocessar exatamente o resíduo em si. Então, essa cadeia, ela é bastante complexa e bastante interessante. E hoje, né, é um universo de empresas que trabalham com a preparação, com equipamentos de análise, controle de qualidade. Então, realmente, é uma tecnologia muito nova e, ao mesmo tempo, muito interessante e muito aprofundada. Então, a quebra de paradigma nesse contexto é muito importante, né? E essa conversa aqui tem como objetivo essa quebra. Estamos falando hoje em combustíveis de altíssima qualidade, em quantidades suficientes, padronizados, e você imagina, né? É muito desafiador, porque a entrada de resíduos é muito ampla e variável, todo dia ela acontece, e você precisa fazer desse material que varia em quantidade, qualidade, tipologias, transformar num combustível homogêneo, com características similares, sem contaminações, sem materiais estranhos. Então, realmente, é uma cadeia à parte muito complexa e muito interessante, né, de como a coisa funciona. A gente vai chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu tenho certeza que ficou uma pergunta ali na cabeça do pessoal, que é o seguinte: há espaço, né, para o crescimento do coprocessamento no setor da indústria cimenteira? Não só há espaço, como há uma demanda crescente, posso dizer urgente, acho que posso, né, nessa atividade ser ainda mais desenvolvida e atingir patamares ainda maiores. A gente olha, Bruno, quando a gente olha para frente, a gente perde referência aonde estão os países desenvolvidos, né? Onde a tecnologia de ponta está atuando, como é o coprocessamento? Como eu disse anteriormente em alguma questão, países como Áustria, Alemanha, Polônia, Portugal, Espanha, são índices de substituição médios de 80%, 60%. Você pega hoje, por exemplo, o Brasil tem uma taxa hoje de mais ou menos 30%. Ou seja, 30% do combustível utilizado para a cimenteira é coprocessamento, é alternativo. Quando a gente pega, por exemplo, a Áustria, essa taxa é de 85%. A gente pega a Alemanha, 76%. Ou seja, para ser um país que tem uma média de 85%, tem plantas rodando a 100% de substituição. Então, o Brasil tem alguns desafios, obviamente, a demanda de cimento ela é crescente e super importante num país que está sempre construindo e sempre com espaço para construir, mas a construção com um cimento sustentável, com um cimento com uma taxa de substituição maior, ela é muito benéfica. Obviamente que a cada ano que passa, a quantidade de resíduos que é gerada acaba sendo maior, né? Quando a gente reflete dentro da nossa própria casa, a gente gera mais resíduo que gerava antes, são mais plásticos, mais resíduos industriais mesmo, né? Até mesmo a sociedade tendo uma economia mais forte, o resíduo também se altera, menos orgânico, menos restos de comida, mais embalagem. Então, toda essa dinâmica acaba afetando, né? Agora, sim, o coprocessamento, ele não vai parar de subir, né? O investimento dentro da cimenteira nessa atividade não vai parar de acontecer. Os planos é de sempre aumentar. E aí, quando a gente fala em aumentar, é coprocessar mais sem deixar de produzir, né? É um combustível melhor sem perder performance nessa jornada. Então, o grande desafio é esse equilíbrio, né, entre achar a melhor performance operacional com a maior taxa de substituição, mas o caminho, ele a gente vislumbra um caminho de muito trabalho, mas de crescimento a todo ano. A gente pode pegar os números que processávamos há 10 anos atrás, a gente já está hoje no dobro do que a gente fazia,
E com certeza estaremos falando disso daqui a 10 anos. Né? Usávamos um volume de resíduos em 2025 muito menor do que a gente vai usar daqui a 10 anos. E a gente só vai parar quando chegar no 100%. Esse é o teto. Que resíduo vai ter, a sinergia entre a reciclagem e o reaproveitamento é total. Em países que reciclam mais, coprocessam mais, a gestão do resíduo ela é muito melhor, muito mais bem feita. Você não vai tirar o resíduo da mão da reciclagem, nem da reutilização, você vai, na verdade, fomentar uma cadeia onde você vai, isso aqui é reciclagem, isso aqui eu reaproveito, isso aqui eu coprocesso, isso aqui, e o que resta para um aterro é 10% do que é enviado hoje. Então, acho que o grande próximo drive da atividade do coprocessamento é entrar no resíduo urbano, não no resíduo urbano, é entrar no uso do combustível que vai ser produzido a partir do resíduo urbano, né? Que esse é um trabalho que já vem sendo feito, mas ele precisa ainda ganhar escala, principalmente a nível Brasil, e com os investimentos que são feitos dentro da fábrica, como eu disse, que permitam a utilização desses materiais, com certeza os planos para daqui 20, 30 anos são bastante promissores. A indústria do cimento, inclusive, tem o seu próprio roadmap. Esse roadmap foi atualizado agora, recentemente, durante a COP30. É um documento que está aí para todo mundo avaliar. É muito importante que existe esse guideline, existe para onde estamos indo, existe como chegaremos lá, e com certeza é um trabalho de todos, tá? A indústria cimenteira vai fazer a sua parte, mas fomentar isso depende de todos. Se você na sua casa não fizer a separação do reciclável, fazer essa gestão, com certeza vai impactar lá na frente. Eu não vou conseguir usar um CDR de resíduo urbano porque ele está contaminado. Então, é importante ter essa percepção de participação, né? A gestão de resíduos é uma obrigação de todos, né? Engenheiro Rafael, essa conversa acho que trouxe uma nova perspectiva sobre a indústria do cimento e o que é processamento. Então eu quero parabenizar a Intercimento, o engenheiro Rafael, agradecer a empresa Intercimento, por nos disponibilizar ou nos dar a oportunidade de ouvir uma aula hoje aqui. Muito obrigado a vocês e muito mesmo, repetindo, muito obrigado por compartilhar conhecimento. É um prazer poder trazer um pouco aí de informação desse tema. É um tema que pouca gente conhece de forma profunda, mas quando você entende, vê o tamanho da dimensão e como todo mundo faz parte do coprocessamento, eu até brinco, o coprocessamento é bom para todo mundo, inclusive para a indústria do cimento. Então fica aí minha mensagem, fico aí à disposição para uma nova conversa, porque aqui temos assunto para muito tempo e para muitas óticas diferentes, e conte comigo aí para a gente disseminar o conhecimento para todo mundo. Guardei essa informação. Rafael, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.